O vídeo de hoje é uma red pill que você não vai ver em outros canais do YouTube. Muito cuidado com coisas de macho, porque não são tão coisas de macho assim. Eu vou explicar. Eu vou explicar o vídeo pra vocês. Então eu vou dar 3 exemplos de coisas que parecem coisas de macho, mas não são coisas de macho. E a primeira delas são o uso de drogas e anabolizantes, né? Vamos usar aqui anabolizantes. Por quê? Porque essas drogas, esses anabolizantes, às vezes eles são vendidos como uma coisa de macho, como algo que vai aumentar sua testo, você vai ficar trincadão, principalmente quando você está começando a fazer academia e você vê um monte de gente usando. Mas eu vou dizer para vocês que não são coisas de macho. Porque como algo que provoca disfunção erétil, você sabe o que é disfunção erétil? É o negócio não subir lá. Como algo que provoca redução do tamanho dos testículos. Vocês sabiam disso? Sabiam que esses anabolizantes reduzem o tamanho do testículo? Infertilidade masculina, falta de libido, aromatização, que é quando a testo do cara tá muito alta. Isso é muito bizarro, né? Isso tem tudo a ver com o título do vídeo, que ela vira estrógeno. E aí ela vira estrógeno e começa a crescer tetas, perder o cabelo e basicamente tem o efeito contrário, né? Então é isso, é sobre isso que eu falo nesse vídeo. Sobre coisas que parecem coisas de macho, mas na verdade tem um efeito contrário. Hum? Porque o cara quis pegar um atalho. Outro efeito nocivo dessas substâncias. Elas zoam a produção de testosterona da pessoa. Essa produção de testosterona vai para zero. E depois você fica refém para sempre da indústria farmacêutica, tendo que fazer reposição hormonal para sempre, porque você zoou os seus hormônios, né? Então, jovens, não usem drogas, né? E eu vou falar depois no final do vídeo, se você ficar até o final, o que realmente são coisas de macho. Mas a primeira coisa, que não é coisa de macho, são o uso dessas drogas e desses anabolizantes. Exceto se você tiver problema de saúde, tiver indo no endócrino, no médico. E mesmo assim, você tem que tomar cuidado com o seu endócrino e o seu médico. Você tem que pesquisar para ver se ele está falando a verdade, porque nem todos os endócrinos e médicos são bons. Tem profissionais bons e profissionais ruins. E tem uns que não sabem do que você está falando, que com uma pesquisa no Google, o bom profissional é aquele que te fala coisas até que não tem no Google. Esse cara é bom, porque ele tem a vivência do dia a dia ali, ele já trabalha e ele já sabe, né? Mas enfim, procure um bom profissional se você tem problemas de saúde. Aí você pode usar a substância, sei lá, clomifeno, né? Mas existem esses riscos aí de disfunção erétil, de reduzir o tamanho das bolas, de ficar infértil, de aromatizar e tal. Outra coisa que não é coisa de macho pelo mesmo motivo, e essa é bem polêmica, que também são drogas, o álcool e o cigarro. Você já deve ter visto é, propaganda de cigarro ali que fumar causa impotência sexual. Isso é verdade. E também é verdade que a cerveja cria barriguinha de cerveja e uma pessoa mais obesa vai produzir mais estrógeno. E tem aqui um estudo aqui, ó. Tem vários estudos. Se você jogar no Google Scholar, você vai achar vários estudos. Só que o pessoal que gosta aí de uma bebida, eles não vão falar isso. Can alcohol promote aromatization of androgens to estrogens? A review. E aí ele fala aqui do aumento do mecanismo de feminilização, né? Justamente por conta disso, né? Justamente por conta desse efeito. Então, mas olha só que bizarro. Esse é a red pill desse vídeo. Essa é a red pill desse vídeo, mas depois tem uma pior do que essa. Quando você vê propagandas de bebida e tinha propaganda de cigarro antigamente, era só os caras machos e tal que fumavam, né? Fumar deixa o cara melhor, beber deixa o cara melhor e tal. E você tem o efeito contrário, né? Não é muito estranho isso? É muito estranho. Agora vem aqui uma das maiores red pills, que também tem a ver com isso, que é a teoria da conspiração da menta, da hortelã. Você sabia que uma das substâncias que mais baixam a testosterona no homem
É a menta? É a hortelã? Pois é. Tem vários estudos científicos, eu vou deixar aí, mostrando que em ratos e às vezes até em seres humanos, um simples chá de hortelã reduz a testosterona. E aí que vem a Red Pill. Você já, já reparou que todas as coisas para homem, shampoo do Cristiano Ronaldo, eh, desodorante, creme de barbear, pasta de dente, vem com menta? Fio dental mentolado, palito de dente com a ponta de menta, preservativo de menta, né? Então tudo para homem é com menta. Parece que eles querem, parece que alguém, né, essa indústria, sei lá, sabendo ou não, quer broxar todo mundo, quer acabar com todo mundo, né? Quer, quer fazer. E aí você tem esse efeito de homens cada vez mais femininos e de mulheres cada vez mais masculinas. Vocês já notaram isso? Pois é. Existe uma agenda por trás disso, mas não é sobre isso que é esse vídeo. Esse vídeo é para você tomar cuidado com coisas de macho, que isso também vale para tudo na sua vida. Para ter cuidado com a propaganda. Ter cuidado com a propaganda. Novamente, a frase que eu gosto de repetir, eu vou repetir em vários vídeos, se possível. A coisa mais parecida com a realidade é a ilusão. A coisa mais parecida com a realidade é a ilusão. E o que é de fato coisas de macho? É trabalhar, se exercitar, ler a Bíblia. Ler a Bíblia é coisa de macho, vocês sabiam disso? Por quê? Porque ler a Bíblia você tem acesso aos evangelhos. E aí você vai aprender sobre a vida do maior homem que já existiu na face da terra, que é Jesus Cristo, né? Que se fez homem mesmo, que se fez carne. O exemplo de homem perfeito. Então ler a Bíblia é coisa de macho. Já pararam pra pensar nisso? Pois é. E o que também é coisa de macho? Tomar a luz do sol, comer carne, isso é coisa de macho. Respeitar sua família, respeitar sua esposa, seus filhos, isso é coisa de macho. Ser um bom pai, né? Mas não. Olha só, olha que coisa invertida. Você respeitar sua mulher e seus filhos, sua família, isso é coisa de um homem, correto? Isso é coisa de um macho. Mas o que a propaganda por trás da bebida e do cigarro vai promover é o contrário. É você pegar geral, aí você é macho se você pega geral, se você é solteiro, se você pega todo mundo. Isso é o que essa indústria vai promover, né? A indústria do cigarro, da bebida, dessas outras coisas, né? Mas é só uma reflexão aí para vocês pensarem, né? Existe também. Tudo na vida é o equilíbrio, né? Então, quando a gente está falando da testosterona, quando eu aprendi sobre isso, foi uma coisa bizarra, né? Uma testosterona de menos, pouca testosterona faz o cara ficar feminino. Muita testosterona faz o cara aromatizar essa testosterona, ela vai se transformar em estrógeno e o cara vai ficar feminino e com tetas também. E essa foi uma red pill bizarra. Que aí tudo, parece que tudo no mundo é isso, é a busca do equilíbrio, né? E de sair dos vícios, de você ser um bom cristão, ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom amigo, né? Então é sobre isso que é esse vídeo. É sobre coisas de macho que não são coisas de macho. Então, não usem drogas, não usem anabolizantes, não fumem, não bebam, e tomem cuidado com o mentol, né? Eu li vários artigos sobre mentol, mas ainda não tem evidências de que o mentol realmente, evidências assim que realmente baixam a testosterona. Mas eu acredito que sim, porque tá em tudo se você parar pra pensar, né? Você lá quando você era criança, adolescente, você pede uma balinha, aí o teu amiguinho vai te dar a balinha de macho, que é aquela balinha preta que arde pra caramba. Que aquele negócio é mentol puro. Mentol e açúcar puro, né? Mentol e açúcar puro, aquela balinha preta lá. Que vocês sabem qual que é. Isso é coisa de macho, né? Mas não. Mas aí depois eu vi esse estudo e falei, cara, eu comecei a. E é muito engraçado isso. Porque aí eu fui no dentista.
esses dias, fazer uma limpeza, e aí era uma mulher que estava me atendendo. Aí ela perguntou: qual pasta de dente você vai querer? Tem sabor tutti-frutti e sabor menta. Aí eu falei: eu quero sabor tutti-frutti. E aí ela começou a dar risada. E aí eu expliquei pra ela que o sabor de menta, que era de macho, reduzia a testosterona. Tava sujeito a reduzir a testosterona. Enfim, esse negócio de pasta de dente é um assunto por outro vídeo, porque aí também tem várias substâncias na pasta de dente, inclusive recentemente descobriram aí uma substância cancerígena um lote de pasta de dente aí, e é verdade, realmente saiu essa notícia, mas aí a comunidade da teoria da conspiração, que eu gosto bastante dessa comunidade, que se provou assertiva nos últimos anos, já fala há bastante tempo lá do flúor também, né? Do flúor e de outras substâncias que estão na pasta de dente. E é isso. E aí eu postei sobre isso no Twitter. Eu vou até ler o post aqui para não esquecer nada. Que às vezes parece que você é fresco, né? Parece que você é fresco. Eu tenho que escolher a minha pasta de dente. Aí eu não cozinho em panela de alumínio, que é o alumínio dá Alzheimer. Então eu cozinho em panela de inox ou de ferro, né? Que é minha avó também. A minha avó cozinhava em panela de ferro. E aí hoje descobriu que panela de ferro é uma das melhores que tem. Legal. Aí desodorante, tem que tomar cuidado com aerosol, que tem um monte de coisa ali, parabenos e tal, que se você for pesquisar, faz um monte de efeito. Aí às vezes parece que você é fresco, mas é que. Aí eu vou ler aqui pra vocês. Eu escrevi bem assim. O cara falou: essa obcecação de uma galera de ter texto alta é muito estranho. Falei pra ele assim: é porque no mundo hoje, muita coisa tira sua texto. E a testosterona da geração Z é 3 vezes menor do que a dos avós, né? Então, telas, né? Telas igual essa daqui, você tem que tomar cuidado com a sua exposição a essas telas, né? No seu dia a dia. Limite aí 1 hora, 2 horas por dia. Ou então você ouve o YouTube, já é melhor do que você ficar no TikTok ali derretendo o seu cérebro, né? Falta de exposição à luz do sol. Nossos avós trabalhavam no agro, trabalhavam na roça, ou pegavam sol, né? O que não acontece hoje com as pessoas, né? Falta de trabalho duro, né? Também, trabalhar na roça e tal. Estresse. Hoje tem muito estresse. Com notícias, por isso que eu fiz o vídeo lá das notícias de você parar de ver notícia de política. Isso aí baixa a testosterona também. Notícia de política. E olha aí, ó, mais uma que a gente descobriu. Estresse. Não, o cara tá estressado ali e tal. Isso é coisa de macho. Não é coisa de macho. O cara mais zen, ele é mais macho do que o cara estressado. Porque o cara estressado vai produzir cortisol e vai baixar a testosterona dele. Então, se a gente tá usando a texto aqui como critério de ser macho, o cara que é estressado e tal. Você pode reparar, pega um lutador de qualquer coisa, de judô, de jiu-jitsu, de capoeira, o cara do MMA. Eu vi um vídeo recentemente de um cara que tava num jogo de futebol, e aí tinha um outro cara lá discutindo com ele e tal, vou te quebrar tua cara. E o cara era lutador profissional de MMA e, tipo, era campeão ali da categoria dele, ou de boxe, alguma coisa assim. E o cara lá tava só, tipo, rindo, assim, de boa, sabe? Mindfulness, tranquilão, entendeu? Então, os caras que mais têm é, força, força física mesmo, se o cara quisesse ali, ele destruía esse outro cara que tava apontando o dedo na cara dele ali. O cara que tem mais força e é mais macho, ele é mais calmo. É muito estranho isso, né? Como que as coisas podem enganar, né? E aí o cara lá que tá com o dedo na cara e tal, tá estressado, tá com a testo baixa, provavelmente, né? Então, assim, aqui entre homens, né? Esse negócio de ficar gritando aí não é coisa de homem, né? Aqui entre a gente. Eu sei que 95% do meu público é masculino. Eu vi aqui no canal, né? Então, eu agradeço vocês aí por estarem inscritos no canal. Mas continuando aqui. Estresse, né? Então, trânsito. O pessoal se estressa no trânsito. Hoje tem trânsito. Pornografia, que é uma das coisas que eu acho que está afetando a geração Z e diminui a testosterona e diminui a forma como a pessoa enxerga o sexo, enxerga o outro sexo também, o sexo feminino. Então, é, olha só, pornografia, né? Vamos lá, sobre esse assunto.
E aí eu li aqui também no meu tweet e gerou várias ideias, né, para esse vídeo. O pessoal falou que nos anos 80, nos anos 90, o cara macho, ele tinha revista Playboy. O cara que era macho, ele tinha vídeos e tal. E, olha só, hoje, se eu pudesse apontar uma das coisas que mais baixa a testosterona nos homens, é a pornografia. Zoa o cérebro totalmente, né? Zoa o cérebro totalmente. Então, não é coisa de macho, né? Por quê? Porque o macho ele não vai ficar assistindo, ele vai fazer, né? Então, hábitos alimentares, muita coisa industrial, né? Então, muito açúcar, gordura, gordura, peso, aumento do estrógeno, menos macho, né? Então, a alimentação hoje é péssima, né? Não é que tem pouco acesso à carne, tem mais boi do que antes, mas ficou muito caro comer carne, comer ovos. Pô, eu vi que uma bandeja de ovos tá R$ 30. É caro, né? A gente aqui, eu vi aqui pelo meu canal, tem pessoas aí qualificadas e tal, tem de mais grana, consegue comprar, mas tá difícil para as pessoas, né? Então, esses hábitos alimentares, muita gordura saturada, muito açúcar, isso aí acaba com a geração. Produtos industrializados, mesma coisa. Aí também entra o mentol, né? Soja, né? Também escrevi aqui, soja. Aí um monte de coisa é à base de soja. E aí soja, estrógeno. Estrógeno baixa testosterona. Então aí eu continuei aqui, estou argumentando, né? Então, se você não ficar obcecado, vai ficar com texto baixa mesmo. Tem que estudar muito para não cair nas armadilhas desse mundo. Tem que estudar muito. Tem que estudar muito para você não cair nas armadilhas desse mundo. Tem que ganhar consciência, né? Então, por isso que eu respondi dessa forma. Então, não é que a gente está obcecado em si. Não, é porque quando você para perceber, cara, é que nem eu falei do mentol ali. Parece que tudo é feito para baixar a tua testosterona. Isso sem falar outras coisas que eu não citei, tipo bisfenol, plástico, microplástico. Aí você pega aqui uma garrafa d'água, tem plástico nessa porcaria aqui. Tem algum grau de plástico, onde que vai parar esse plástico? Vai parar nos testículos, né? Então, é, eu não acho que essa geração Z tem menos testosterona só porque eles são sojados, assim, eles são sojados porque eles são sojados. Não, é porque o mundo ficou diferente e aí tudo baixa. É é estresse. A alimentação de hoje é ruim. E isso também tem fatores da inflação. A inflação fez a alimentação ficar ruim. É estresse, é tela, é falta de exposição de luz do sol. Hoje os jovens também têm que trabalhar mais do que antes. Na época dos nossos avós e dos nossos pais, era mais fácil. Era mais fácil. É uma coisa contraditória, porque era mais fácil e era mais difícil ao mesmo tempo. Mas só que hoje o cara para comprar um carro aí popular é R$ 100.000. É nesse sentido que eu tô dizendo que é mais difícil. Tem facilidades nesse mundo, mas também tem dificuldades. Mas tá não chegando, as dificuldades estão, começa a me questionar se tá ficando num nível desproporcional. Então é isso. Mas o vídeo é sobre isso. O vídeo é sobre coisas de macho que você tem que tomar cuidado, né? Então eu citei várias coisas aqui: pornografia, álcool, cigarro, anabolizante, né? eh, estresse, né? O cara não ter controle mental não é coisa de macho, né? O cara que tá mais estourado, ele não é mais macho que um cara que tá zen, né? Então é isso. Por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tipo de conteúdo. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, deixe aí na descrição, que eu faço mais desse tipo de vídeo. E se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. E se você chegou até aqui e quiser aprender a investir, conheça o nosso patrocinador, a uvp.com.br. A UVP ela é uma escola de investimentos, negócios, consultoria. Se você quiser aprender a investir em ações, fundos imobiliários, em moeda estrangeira, em ETFs, fazer operações na bolsa, ajeitar a sua vida financeira, se você aí tem dívidas e quer auxílio aí, uma orientação para sair dessas dívidas, né? E se você tem aí pelo menos uns 400 ou R$ 500 para investir por mês, a UVP é feita para você. A UVP ela é a única escola de investimentos que garante 100% do seu dinheiro de volta se você não ficar satisfeito. Então está esperando o quê? Então clica aí embaixo, auvp.com.br, e garanta já a sua vaga.